Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um PCDcast. Toda semana aqui tirando dúvidas das pessoas com deficiência, das pessoas com doenças graves, sobre os direitos, as isenções ao carro PCD. Obviamente também a gente traz notícias, opiniões, debates sobre a situação do segmento, tá bom? Mas antes de qualquer coisa, antes de a gente começar, é importantíssimo, se você é novo no canal, vem chegando, aproveite, clica aqui embaixo em inscrever-se, clica no sininho para ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que a gente posta. Nós aqui do canal do Michael, nós do grupo, somos todos PCD. Se você ainda não faz parte do maior grupo de ativismo, de luta pelos direitos das pessoas com deficiência do país, acesse agora somostodospcd.com. Participe do nosso grupo de WhatsApp, lá você encontra o nosso mural informativo e também do grupo do Telegram. Lá você pode conversar com todo mundo, tirar suas dúvidas. Lá a gente tem a nossa ajuda mútua, tudo bem? Então seja muito bem-vindo. E nós temos no dia de hoje o nosso convidado especial, o Wagner da Multiplus Isenções, que vai trazer aqui todo o seu conhecimento, todo o seu profissionalismo para poder tirar as dúvidas das pessoas com deficiência e pessoas com doenças graves. Wagner, seja muito bem-vindo ao PCDcast. Boa noite a todos que nos acompanham nas redes sociais, no YouTube, né? E agradecendo novamente aí por retornar e contribuir, enriquecer aí o debate, os assuntos inerentes da pessoa com deficiência. Maravilha, é isso aí, pessoal. É importante, muito importante, que você se atente, né, às situações reais, o dia a dia das pessoas com deficiência. Então, nada melhor do que a gente ter pessoas especialistas aqui para poder ajudar você sobre as principais dúvidas, as principais dores das pessoas com deficiência. E a gente começa com uma das dores que tem sido uma das piores dores, né? São várias as dores que as pessoas com deficiência vêm passando depois dessa crise toda que a gente teve e com isso mudanças legislativas e uma verdadeira perseguição às pessoas com deficiência. Sob aquele pretexto de que os bons pagam pelos maus, né? Isso que você já está acostumado e a gente vive refutando aqui, você e eu, nós nos grupos, a gente refuta o tempo todo essa estratégia maligna do governo para poder justificar a retirada de direitos. Então a gente tem aqui uma situação onde os peritos do Detran, e a gente sabe muito bem, conversas ali de bastidores, onde os peritos do Detran, ainda mais com essas mudanças de lei, orientações por parte dos Detrans, essa forçação de barra, essa perseguição às pessoas com deficiência, no sentido de retirar restrições da CNH, isso mesmo, rebaixar, a gente chama de rebaixar de uma maneira vulgar, rebaixar a CNH da pessoa, que é a CNH especial da pessoa com deficiência, para uma CNH convencional. Por que eu falo isso, gente? Eu falo sobre isso, sobre relatos, vários relatos, logo depois que houve a mudança da legislação, de pessoas passando a perder a CNH especial. E não é à toa que a preocupação é muito grande nesse sentido. E a gente tem aqui, eu coloco na tela para vocês, a pergunta do Renato Oliveira, que tem tudo a ver com o que está acontecendo nesse momento. Então a gente tem aqui ele falando o seguinte, ó: tenho a CNH especial, não me organizei para realizar os exames e a carta venceu. Posso voltar para a CNH normal? E aí agora a gente vamos conversar sobre essa pergunta aqui do Renato. Óbvio, pessoal, é muito comum, às vezes as perguntas elas vêm faltando informação e assim, pra gente, a gente acaba sendo obrigado a conjecturar, né? Criar ali as possibilidades de tentar responder a pergunta. Por isso que é importante, não tem problema. Quando você fizer um comentário, você pode colocar detalhes ali. Coloque detalhes sobre a sua situação para poder a gente responder mais diretamente ao seu problema, à dor que você está passando, tá bem? Então, eu vou começar e depois eu vou passar para o Wagner para poder a gente discutir juntos essa situação, para você ter as visões aqui de ambos especialistas, tá? Muito bem, em primeiro lugar, nós temos aqui uma situação onde a pessoa com deficiência ela tem uma CNH especial. E aí, a CNH ela vence. Eu sempre falo para vocês que a CNH especial ela é o pulmão
das isenções, do processo isencional. Ela é o pulmão. A gente fala que o coração é o laudo, o pulmão é a CNH. A gente fala isso porque ambos ali, se falharem, o outro na sequência, em 3 segundos, o outro para de funcionar. Então, está casado, não tem como escapar. São órgãos vitais, os principais órgãos do processo isencional. E aí, as pessoas, elas acabam, né, um dos caminhos de dor de cabeça é fazer um agendamento num perito que não é o perito de banco especial, e também uma outra situação é a pessoa passar ali no perito de banco especial, mas não levar exames e relatórios médicos atualizados. Muito comum isso acontecer. E aí ter essa dor de cabeça de ter uma CNH rebaixada. Agora, se a pergunta do Renato tem a ver com o rebaixamento da CNH porque venceu, eu falo para ele que isso não irá acontecer, não por causa de vencimento. O que acontece agora é que ele está com a CNH vencida, ele não está habilitado para dirigir. Se ele for pego com a CNH vencida, ele vai tomar multa e o veículo dele vai para o pátio, tá bom? Então isso é muito importante. Agora, se a pergunta dele é, olha, essa é a minha situação e eu quero aproveitar a oportunidade para voltar à CNH normal. Tem muita gente que se aborreceu demais e pretende, mesmo com seus problemas, com dores, com dificuldade na direção, isso é uma irresponsabilidade. Não tanto dessas pessoas, porque quem decide o destino delas não são elas, são os peritos. Mas é uma irresponsabilidade dos peritos, que avaliam mal essas pessoas, quando eles deveriam, na verdade, orientar essas pessoas, caso eles tenham dúvidas, de trazerem exames e relatórios médicos atualizados, tá? Eu imagino ter respondido, né, colocado aqui na mesa as situações referentes ao Renato. E aí eu passo essa situação para o Wagner. O Wagner, ele tem várias pessoas que ele atende em situações semelhantes, Wagner. Nós temos essas duas situações, Wagner. Imagino eu, né, se você não interpretou também de uma outra maneira. Nós temos a situação da preocupação da pessoa de ter a CNH rebaixada simplesmente porque ele deixou vencer. E também teríamos uma possível situação, porque eu sei que estaríamos respondendo de qualquer maneira a várias pessoas, de a pessoa aproveitar a oportunidade e buscar uma CNH normal. E aí eu passo a palavra para você, Wagner. Perfeito, Michael. Se a dúvida, pelo que eu entendi aqui, se for simplesmente porque expirou o prazo de validade da habilitação e não apresentou o laudo médico, aí o perito vai exigir. Ele vai pedir um laudo médico, exames, para poder manter a CNH e o cidadão continuar com o seu direito, né? Agora, se a questão é aproveitar o momento para poder voltar a dirigir um carro de câmbio mecânico, né, depois de tantas dificuldades impostas pelo governo, né, não, aí o perito vai ter que entender isso. Ele vai ter que olhar com calma isso e saber se a pessoa voltou a ter condições de dirigir um carro de câmbio mecânico. Não passa simplesmente pelo desejo de, olha, não está legal, a isenção, a compra de carro, quero voltar a dirigir um carro de câmbio mecânico, né? Não, o perito ele precisa partir do entendimento de que a pessoa tem condições para isso. Não tendo condições, ele vai exigir laudo e a CNH vai se manter com o PCD. Excelente, excelente, Wagner. Gente, a gente vai agora girar o assunto e outra grande preocupação das pessoas é o IPVA. Olha, nós estamos aí na iminência de termos divulgado os valores venais dos carros para 2024. Isso mesmo. Não sei se você está percebendo, já estamos praticamente no mês de outubro. Então, a situação, a água está começando a subir, né? Já está passando do umbigo, né? Então, a gente tem agora o sinal de perigo e a gente tem a isenção em muitos estados. Aquela preocupação sobre o teto, claro, e não obstante, a gente não pode esquecer de jeito nenhum da principal região do país, que todo o país está observando, por causa do grande perigo de várias pessoas, no mínimo 50% das pessoas, perderem o direito à isenção. Então, muita atenção, você que está nessa situação, atenção ao pedido de isenção de IPVA, atenção ao recadastramento do IPVA. Eu vou colocar para vocês agora na tela uma pergunta de mais um seguidor nosso, preocupado, né, com a isenção de IPVA, que é
a nossa seguidora, Kátia Kitamura, ela fala o seguinte: ainda não tive resposta. Entrei com pedido em outubro de 2022, laudo de perícia em junho de 2023, o IMESC parou de fazer laudos num período grande, né, por conta das eleições do ano passado. Depois demorou a voltar. O que devo fazer? Eu tenho direito à isenção em 2022? Tá aqui a dúvida da Kátia. E aí a gente estende sobre essa pergunta de direito ao IPVA de 2022 ao de 2023 e ao de 2024 e demais anos. Supostamente, né, porque muitas pessoas tinham direito à isenção, acreditavam que teriam isenção de IPVA naquele carro para sempre, enquanto tivesse com aquele carro, mas o direito foi retirado subitamente e as pessoas sendo obrigadas a se recadastrarem, provarem que têm direito à isenção de IPVA debaixo de uma nova lei. Então, muita atenção, você que está nessa situação, da Kátia, que espera ter direito à isenção ao IPVA de 2022, eu falo o seguinte para vocês: se você está preocupado com o IPVA de 2022, você tem que estar preocupado com dele para frente, se você deve ter o direito deles, porque uma vez que o processo seja deferido, todos os IPVAs, e aí especificamente o 22 e o 23, que já são passado, e obviamente não podemos deixar de citar o que já está à porta, porque nós já estamos há 2 meses praticamente de as pessoas que tiverem que pagar o IPVA, pagarem o IPVA de 2024, e essas pessoas estão preocupadas a respeito disso. E aí é o seguinte, gente, se você tiver o deferimento do seu processo, Kátia, você tendo o processo deferido, você vai garantir sim o IPVA de 2022, o de 23 e os de agora para frente. É assim que a gente observa de acordo com o que está na legislação. O problema é que nós temos aí cerca de 60 mil pessoas que travou, simplesmente pararam de liberar resultados positivos ou negativos dos processos de isenção de IPVA. Então é essa a situação. Você precisa aguardar, continuar aguardando e seguindo a gente aqui no canal para poder você saber quando as coisas irão acontecer para essa outra parte das pessoas com deficiência que ainda não tiveram acesso à isenção de IPVA através do recadastramento. E aí, Wagner, muita gente aí no teu escritório vem procurando você, pessoas que você buscou o recadastramento, que tipo de dor de cabeça? Tem pessoas como a Kátia que estão preocupadas com a isenção de IPVA somente de 1 ano? Passa pra gente o que você vem passando. Não, Michael, é a dúvida, acho que de todo mundo, né? Isso tem permeado a cabeça do contribuinte de paulista que passou pelo recadastramento, acompanhou as mudanças que foram promovidas pelo ex-governador João Dória, né? E que se mantiveram, né? E a gente tem orientado, tem conversado com os clientes que tem que aguardar, não há o que se fazer nesse momento e ter paciência, um pouco mais de paciência daquilo que já tiveram até agora, né? Desde o início a gente orientou referente à questão do IPVA 22, possivelmente 23 e agora chegando de 24, né? Para que se tenha calma, a gente vem acompanhando, vem conversando com a fiscalização do Estado nesses casos e a informação é que realmente tem que aguardar. Mas é que nem você falou, Michael, a preocupação referente a IPVA de 22 é passado, 23 e daqui a pouco é o 24, né? E aí tem que ter realmente aguardar, ter calma e a gente sempre mantendo todos atualizados, né? Para não ficarem preocupados, porque assim que tiver uma informação oficial, será repassada, né? Isso é fato. Muito bem, então. Então a gente tem essa situação e a gente tem outra situação que foi colocada de lado pelas pessoas com deficiência, né? As pessoas que acreditam fazer parte do rol das pessoas que têm direito às isenções. A gente vai falar agora com vocês sobre o direito às isenções. Muita atenção, porque ainda bem, né, que muitas pessoas continuam procurando saber sobre os benefícios. Isso é muito importante, pessoal. É muito importante. Porque no momento de retirada de direitos, tudo que os caras querem é que as demais pessoas se assustem com que as que estão com o direito no momento sendo exercido não tendo acesso ou muitas vezes perdendo. Eles querem que essas pessoas elas tenham medo, né, se sentem intimidadas e não queiram saber
Vejam que não existe benefício para as pessoas com deficiência. E eu falo para você, não, exerça o seu direito. Vá contra a maré que os caras estão criando, que esses governantes vêm criando contra as pessoas com deficiência, esses obstáculos. Vá contra a maré, exerça os seus direitos, exija, cobre as autoridades a respeito de tudo o que está acontecendo. E aí a gente entra aqui numa situação que eu compartilho com vocês de uma pergunta a respeito disso, justamente sobre isso. Então, muita atenção aqui. Nós temos aqui uma pessoa... olha só a situação. Olha lá, o Valderi Lira. Pronto. Ele falou, bom dia, Michael, tudo bem? Meu nome é Valderi. Gostaria de saber, minha netinha nasceu com deficiências cognitivas devido à perca de oxigênio no ato do parto. Com 3 anos não anda, não fala, além de todas as dependências. Os pais têm direito aos benefícios, como compra de automóvel com isenções e ao cartão de deficiente? Obrigado. Você está vendo? Tem gente que segue a gente aqui no canal e já está consciente dos seus direitos. Gente, não é incomum pessoas procurarem e assim, de uma forma gritante, você vê que ela tem direito às isenções e ainda não usufrui das isenções. Muitas pessoas ainda não sabem que tem direito às isenções. Por isso que é importante, é fundamental que você ajude os seus irmãos de causa, sempre curtindo, compartilhando esse tipo de conteúdo para que esse tipo de informação alcance o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Então, a gente tem aqui o Valderi com uma característica que eu entendo aqui, eu vejo uma paralisia cerebral, tá? Não sou médico, tá? Eu apenas estou observando aqui, porque geralmente essa é uma condição gerada, esse tipo de condição é uma condição gerada através de uma paralisia cerebral causada por falta de oxigênio no parto. Gente, eu tenho um lugar de fala para falar a respeito disso, porque você sabe muito bem que eu tenho meu filho primogênito, o Lucas, e o Lucas teve essa situação, passou do tempo, ele teve perda de oxigênio, e aí ficou na UTI neonatal, e depois a gente passou por esse processo de ver que ele demorou andar, demorou falar um pouco, falar mais ou menos, né? Ele tem um pouquinho de dificuldade na fala, na dicção, ele vem treinando isso, eu acredito que isso vai passar. Mas principalmente, o principal sinal é que ele não sentava, e depois que ele sentava, ele se arrastava. No nosso tempo lá, a gente observou ele, principal, o que chamou mais atenção é a questão de não sentar. E aí a gente foi procurar e soube sobre a condição do nosso filho. Ele é pessoa com deficiência. E é o seguinte, gente, está muito claro na legislação, pessoas que possuem paralisia cerebral, elas têm direito às isenções, tá bom? E ali a gente tem também a pessoa com deficiência mental, né, que hoje o termo correto seria deficiência intelectual, alguns falam até de divergência neurológica, né, neurodivergentes, mas o ponto aqui existe o direito à isenção, está previsto em lei, e isso também vai dar direito ao cartão de deficiente. A gente está falando aqui de um caso de pessoa com deficiência não condutora. E aí eu passo para o Wagner essa situação. Wagner, tem muita gente, apesar desse momento que a gente vem vivendo, de as pessoas estarem, os governos, né, as autoridades cortando o direito das pessoas com deficiência, situações como essa, pessoas que é óbvio que têm direito à isenção, mas que vêm com dúvidas, muitas vezes não só com dúvidas sobre o direito, mas também acreditando ter o direito, mas com dúvida se vale a pena ter o direito à isenção. Então eu te pergunto isso, eu queria saber o seu ponto de vista a respeito. Michael, a procura continua sendo grande, principalmente nesses casos de não condutor, e sim, tem direito, vale a pena, né? Está previsto em lei, tem previsão legal e o pessoal tem procurado. O que a gente tem visto muito é o pessoal buscar concessionária, por exemplo, e por falta de orientação, não sei, vendedores falarem, não tem direito. Como assim, gente? Foi tão difícil, brigou-se tanto, conquistou, tem direito a comprar carro com isenção, principalmente no caso do não condutor, onde os pais podem escolher o carro de câmbio mecânico ou automático, não tem obrigatoriedade de ser automático, né?
e ter todos os direitos na compra, isenção de IPI, ICMS, PVA, rodízio, credencial de estacionamento, que também te dá vários benefícios, te permite vários benefícios com o uso dela, né? Além da identificação hoje, a gente tem que lembrar também da carteirinha PCD, né? Com a identificação do PCD, que também é outro benefício, né? Hoje com a identificação. Vale a pena. Então, quem está... E o governo não divulga, né, Maico? É aquele processo que a gente já faz há muito tempo, a gente fala, o governo acaba não divulgando, e é o nosso trabalho, além de dar o suporte com assessoria, falar, divulgar, falar, não, realmente, continua tendo, e esperamos ter mais benefícios, né? Então, vale a pena. Olha só, pessoal, vale a pena você exercer o seu direito. Então, procure sempre um assessor documentalista de sua confiança. Procure sempre um assessor documentalista de sua confiança e busque os direitos. Lembrando sempre que você pode procurar o Wagner, da Multiplus, tá aqui, você que é de Osasco e região, você que de outras regiões do país também você pode procurar entrar em contato conosco através também aqui do WhatsApp, o link também diretamente para falar com os nossos parceiros que a gente tem em todas as regiões do Brasil para poder te dar orientações para você exercer o seu direito, tá bom? E aí a gente gira o assunto, nós temos aqui mais uma situação que você precisa saber. Você precisa saber. Fica ligado, olha só. O que está acontecendo? Nós estamos nesse período nos últimos tempos, né, de mudanças de tempos de restrição. O tempo de restrição flutuante. Tivemos já no passado uma isenção que o tempo de restrição era de 3 anos, depois ela foi reduzida para 2 anos, né, IPI e ICMS, e depois ela foi para 4 anos, e depois a gente teve o IPI recuando de novo para 2 anos para venda, uma modalidade nova, claro, né? E 3 anos para um novo pedido, ok? E aí a gente tem aqui uma situação que é uma dúvida comum entre as pessoas com deficiência que estão pensando em buscar um carro novo para poder estar substituindo o carro anterior. Olha só, vê se você não se identifica com essa pergunta, com esse amigo nosso que segue a gente e deixou essa pergunta aqui no canal. Olha lá, o Nilson Rocha, ele perguntou: se a nota fiscal estiver 2 anos deste período, com certeza pode vender, mas a compra que não. Já vendi o meu, mas comprar não posso, ok? Então a gente tem aqui o Nilson numa situação de consciência, já no meio do caminho sobre isenção, ele já está meio que ligado sobre o processo de isenção. O Nilson, ele não fala sobre quais são as isenções que ele se utilizou para poder comprar o carro dele. Então eu quero acreditar que ele usou a de IPI, por isso a preocupação. Ele fala que já vendeu o carro dele, ele já falou de nota fiscal de 2 anos. Entendam, se ele for de São Paulo e ele comprou com IPI e ICMS até o dia 19 de outubro de 2020, pode ser que ele tenha conseguido resolver a sua situação e vendido o carro com apenas 2 anos. Então, se você está nessa situação, saiba que você pode ter o direito de vender com apenas 2 anos. Aí você pode entrar em contato conosco aqui através do WhatsApp. Caso contrário, gente, outras regiões são 4 anos o ICMS. Mas o IPI, se você comprou somente com a isenção de IPI, 2 anos é o tempo que você já vai ter que ficar com o carro obrigatoriamente e depois você vai poder fazer a transferência, tá bom? Porém, ele disse, já vendi o carro, mas comprar não posso. Com 2 anos não pode. IPI, você pode vender com 2 anos, mas você, para comprar somente com 3 anos, tem que esperar completar o primeiro dia, o dia seguinte ao pedido, a emissão da nota fiscal do carro comprado com IPI, você já vai poder fazer um novo pedido. Tô correto, Wagner? E aí, como é que tá a movimentação de pessoas com você sobre renovação das isenções? É um caso típico de renovação de isenção. Caso típico de renovação, Maico. E entendo que é caso de carro adquirido apenas com a isenção de IPI, né? E que vai ter que aguardar completar o prazo de 3 anos aí para 3 anos e 1 dia para ter direito novamente à isenção do IPI para aquisição de um novo carro nessa modalidade, nessa condição, né? A procura tem sido grande, né? É aquele período realmente onde já está chegando ao prazo
de 2 anos, né? E aí a gente faz orientação. E aqueles que já se orientaram ali atrás, quando ocorreu a mudança da lei, já vem chegando ali no prazo final, né? Então é processo de renovação de laudo médico e aguardar alguns dias para a emissão da carta de isenção de IPI. Excelente, e não é incomum, tá, pessoal? No caso dele, ele conseguiu vender com tranquilidade. Não é incomum as pessoas elas reclamarem de que não estão conseguindo vender porque o Detran tem o entendimento que a pessoa deveria conseguir uma autorização, dependeria de uma autorização da Receita Federal, se foi comprado somente com IPI, e da Receita Federal e da Secretaria da Fazenda, no caso de ele ter sido comprado com IPI e ICMS. Eu estou falando para os casos onde já passou o tempo de restrição e a pessoa ela não está conseguindo vender, e ela já cumpriu o prazo, tá? Nessas situações, gente, não se desespere. Você procura um escritório de isenção de sua confiança, que ele vai te auxiliar a conseguir esse desbloqueio, tá bom? Também você pode entrar em contato conosco para indicação e orientações. Você, pelo amor de Deus, isso é um absurdo e é um erro do Detran, não é um erro da Receita, não é um erro da Secretaria da Fazenda, tá bem? E aí a gente roda aqui o assunto mais uma vez, e ainda a gente fala sobre essas dúvidas, né? Dúvida sobre o que fazer em caso de você ter um veículo com uma isenção atualmente, o que você deve fazer junto aos órgãos que concederam a isenção, seja ela qual for. É uma dúvida muito recorrente e eu vou compartilhar com vocês ela agora, aqui na tela com vocês. Nós temos aqui a Débora. Ela falou o seguinte, a Débora, ela vendeu o carro dela usado e ele tinha isenção, comprou um outro carro e vai solicitar isenção para esse. A dúvida é, preciso dar baixa na isenção do veículo anterior? Muito bem, isso aqui é uma situação que tem um leve... Aí fica complicado, né? É um paradoxal, um leve nível de complexidade, né? Ou é complexo ou não é complexo, né, Wagner? Então a gente tem aqui uma situação onde se eu considerar que é o IPVA, porque carro usado ela vai vender e ela vai pedir aqui a isenção para ele, só dá para poder pedir isenção de IPVA. Então eu vou considerar que ela está falando que é isenção de IPVA. Antigamente, por exemplo, no estado de São Paulo, eu sei que em muitos estados ainda é assim, precisa entrar com um processo de pedido de baixa, processo rápido, basta apenas você protocolar e recolher o IPVA proporcional já no mês de venda do carro que você quer vender, né, que está pedindo a baixa, até o final, e com esse protocolo aí fazer o pedido da isenção para esse carro novo, tá? Mas a nível de estado, de São Paulo, por exemplo, alguns estados, a baixa é automática, né? Então eu passo agora essa dúvida para o Wagner. E aí, Wagner, como é que é o procedimento atual, né? Como é que você faz esse procedimento, você que é do estado de São Paulo, como é o procedimento para baixa de isenção? E aí eu estendo, né, uma situação que eu ainda não comentei, né? Se eu preciso fazer baixa de isenção, por exemplo, no carro usado, as isenções de IPI, ICMS, caso eu tenha comprado com elas. Michael, vamos lá. Referente à IPVA aqui no estado de São Paulo, ao entrar com pedido de isenção para o outro veículo, o próprio sistema ele faz o entendimento e cruzamento de dados e aí ele desabilita, né? Ele faz a baixa automaticamente do carro cadastrado anteriormente. Quando isso não ocorre, quando na comunicação de venda feita no cartório, tá? Existe a questão da comunicação de venda, a Secretaria da Fazenda, via sistema, recebe a comunicação e a isenção ela cai, tá? Então aí seria um novo pedido para outro veículo. A outra dúvida era? Outra dúvida é sobre se a gente precisa fazer baixa de isenção de IPI e ICMS de carro anterior. Não pode, né? Na verdade, já passado o prazo de carência, não existe a baixa. O que existe muito hoje por erro dos órgãos públicos, principalmente do Detran, passado o período, o sistema ele não faz aquele procedimento de automaticamente baixar a restrição, quando deveria fazer. E aí exige que o contribuinte vá lá, ou o seu despachante, no caso a gente, né, solicite, né, peça a baixa, tire o bloqueio, né, mas é um caso ou outro, tem sido bem raro. O Detran está conseguindo sanar esse problema com mais frequência agora. Muito bem, então, gente. Agora a gente tem uma outra situação. Nós tivemos uma mudança recente que vem impactando o segmento das pessoas com deficiência no tocante ao carro PCD.
Atenção à isenção de IPI. Nós temos uma novidade na isenção de IPI. Não sei se você sabe, para você dar entrada no pedido de isenção de IPI, existe um sistema que é exclusivo para pedir isenção de IPI e a isenção de IOF para pessoa com deficiência e também para taxistas. O que acontece? As pessoas elas tinham duas modalidades de se logar no sistema. A criação de um código de acesso ou usar o certificado digital. Olha só que interessante. O código de acesso ele ainda está válido, caso você não tenha esquecido desse código de acesso. Já o certificado digital, ele meio que caiu, ele foi substituído pelo aplicativo do GovBR. Olha só que interessante. Você já deve estar se acostumando, né, a usar os serviços públicos e perceber que para você logar existe um tal de GovBR. É a senha do GovBR para coisas municipais, estaduais, não só federais, mas municipais e estaduais. E agora a gente tem mais esse recurso sendo utilizado no pedido dessas isenções que eu passei para você. O que está acontecendo, pessoal? Existe uma transição, toda mudança vai ser detectado que existe um mundo Disneylândia, que é aquele mundo que a gente imagina de como é que vai ser, e aí a gente coloca para jogo, que a gente planeja e coloca para jogo, e o mundo real. A gente costuma falar, né, que nenhum plano ele se sustenta no campo de batalha. Nenhum plano se sustenta no campo de batalha. E você vai ter novidades no campo de batalha, coisas que você não conseguiu prever. O que vai acontecer? Já temos problemas sendo criados a respeito justamente disso. Por quê? Porque as pessoas com deficiência, número um, muitos, se você perdeu o código de acesso, já era, não tem como você renovar o código de acesso. Já tem essa questão. Segundo, você tem que entrar com o pedido usando o aplicativo do GovBR. E já é uma confusão, porque você vai ter que aprender a usar e tal, e baixar, etc. Obviamente que, como a gente sempre recomenda aqui, não dê sorte para o azar. Os caras querem tirar a sua isenção. Procure, não tente fazer sozinho. Infelizmente, gente, no Brasil, você é errado até que você prove o contrário. Então, várias armadilhas, minas, são colocadas no teu caminho para que você busque o seu benefício fiscal. Isso é extremamente comum. Muitas pessoas que têm direito, elas desistem do processo por causa da dificuldade, especialmente das nuances processuais, ou muitas pessoas, elas acabam quebrando a cara e depois procurando um especialista. É importante, fundamental, que você procure sempre um especialista em isenções. Por quê? Porque ele dá entrada nesse processo todos os dias. Todas aquelas dificuldades, aquele tempão que você vai gastar tentando entender, porque você faz o pedido a cada 3 anos, pelo menos agora. Então você acha que há 3 anos atrás, gente, o processo, salvo engano, eu acho que já tinha acontecido a migração para o CISEM. Sim, já tinha. Mas há 4 anos atrás, pessoas que de repente compraram com IPI e ICMS, o processo era manual. Aí de repente ela agora vê um tal de aplicativo chamado CISEM para dar entrada. Entendeu? E aí tem toda essa questão, tem um tal de senha do GovBR e tudo mais. Não dê sorte pro azar. Essas pessoas, elas são especialistas, elas fazem isso há anos. Então sempre procure o escritório de sua confiança. E como sempre, Michael, não pode indicar? Claro, você tem aqui o WhatsApp nosso para indicação, temos também um link na descrição, onde você coloca os seus dados lá e um escritório mais próximo de você automaticamente vai entrar em contato com você e tirar todas as suas dúvidas. Então agora a gente tem essa situação da senha do GovBR. Então as pessoas estão tendo dificuldade junto aos escritórios que elas procuram de conseguir dar entrada nesse processo de uma maneira tranquila e rápida. Hoje, para você ter uma ideia, a isenção de IPI, ela sai em 3 dias, voltou a ser 72 horas. Tá? É fundamental, muita atenção, é fundamental que você coopere com a pessoa que você está contratando. Afinal de contas, ela é de sua confiança. Seja ela um advogado ou um assessor documentalista, ela está ali para te ajudar. Coopere com ela. Coopere com essa pessoa. E é importante que, independente ali do momento processual que você passou, assim que finalizar o processo, isso para sua segurança é fundamental. Vai lá e troca a senha do GovBR, tá? A gente vai conversar muito sobre esse assunto, inclusive sobre outros caminhos que estão aí surgindo, mas o principal agora é paciência e coopere
com a assessoria que está cuidando do seu caso, tá? É óbvio, procure alguém de sua confiança, sempre, e coopere para que o processo ele saia. Caso contrário, não vai ser possível buscar a sua isenção. Então é fundamental que você coopere, que você confie na pessoa que você escolheu para poder estar executando esse processo. E aí, Wagner, está tendo algum tipo de dificuldade a respeito dessa mudança da isenção? Michael, tudo que é novidade causa uma estranheza, né? E o público que não vinha se acostumando, ou ainda está passando pelo processo de se adaptar ao gov.br, né? Que agora é padrão em todos os órgãos da esfera municipal, federal, estadual, cabe a gente explicar, conversar, e aí a pessoa já conhecendo o nosso trabalho, o trabalho é um trabalho de confiança, ele vai com calma, entendendo e vai fornecendo os dados que são exigidos exclusivamente para essa finalidade, né? Tudo vai realmente, é uma via de mão dupla, né? A questão do entendimento, da confiança, né? É o que você falou. Então, o despachante ele está ali para poder te dar assessoria, né? Fazer com que você alcance o direito da isenção de IPI para a compra do carro, né? Então, interessante o quanto antes, né, ter o entendimento e fornecer, obter a isenção e, posteriormente, fazer a aquisição do veículo, né? Mas tem sido tranquilo, Michael. O pessoal tem entendido e a gente tem conseguido fazer essa transição aí, depois da implementação por parte da Receita Federal. Muito bom. Gente, agora vamos para o assunto principal desse vídeo, que é a isenção de IPVA, né? A dor de cabeça que as pessoas com deficiência elas estão passando, tá? Eu vou passar agora a palavra para o Wagner, porque o Wagner ele vai trazer algumas informações para a gente. Eu estou falando com você, atenção, você que fez o recadastramento do IPVA, você está aguardando ainda, várias pessoas já tiveram acesso a resultados, deferidos ou não, né, ou indeferidos. Nós temos aí 60 mil pessoas sem resultado das isenções. Pessoas, inclusive, que passaram pelo IMESC há quase um ano já e estão aguardando, pasmem, o resultado do processo de isenção de IPVA. E aquilo que a gente falou para vocês, a gente preveu uma situação, sabe aquela previsão que você não quer que aconteça? Você fala, olha, do jeito que está andando a carruagem, se os caras não se coçarem, nós teremos um pagamento triplo de IPVA. Pois é, ele está à porta agora. Ele está à porta, porque se, por exemplo, a gente ter o resultado agora no mês de outubro, dessas 60 mil pessoas, já na sequência já vai sair os valores venais de 2024. E se o seu resultado for negativo, você vai ter que ir até 30 dias. Outubro, saiu novembro, você vai pagar ali até dezembro. Em janeiro você já tem o IPVA de 2024 para pagar. Isso se sair já o resultado da isenção. É uma situação caótica, é uma situação triste que as pessoas com deficiência do estado de São Paulo estão passando. E eu queria agora ouvir a opinião do Wagner a respeito dessa situação e a experiência dele, os contatos dele, ele até juntou a Secretaria da Fazenda, para a gente meio que se inteirar do que está acontecendo e das possibilidades. Eu falo para você que a possibilidade está muito clara, né, de as pessoas pagarem triplamente e que a maioria das pessoas que ainda faltam não tenham acesso à isenção de IPVA. E aí, Wagner, o que você acha do que está acontecendo? O que você acha que vai acontecer nos próximos capítulos dessa novela da isenção de IPVA? Michael, a gente conversando com os fiscais da Secretaria da Fazenda, com os contatos que a gente tem lá dentro, nem eles sabem o que fazer, Michael. O que chega a ser um absurdo, tá? Como a gente vem conversando até em off. A gente acompanha o contribuinte angustiado com essa situação. Nós ficamos angustiados, porque nós trabalhamos, queremos que o contribuinte obtenha, né, o direito à isenção de IPVA, ou pelo menos a resposta, olha, não alcançou a isenção, tem que pagar, e não ficar com essa angústia de passa um ano, passa o segundo ano, o terceiro ano e não vem nada, né? Não tem uma resposta, né? E já mudou de governo e não acontece, né? E cria-se esse ambiente, né? E aí, conversando com os fiscais, eles falam assim, estamos de mãos atadas, porque dependemos da diretoria de arrecadação do Estado. Pois bem, aí a gente tem que entender na estrutura da Secretaria da Fazenda o que é a diretoria de arrecadação.
ela é quem orienta, ela é quem instrui, tá? Ela é que é responsável pela arrecadação, planejamento de arrecadação do IPVA. Ou seja, os fiscais que estão na linha de frente, no núcleo de serviços especializados, o famoso NSE, responsável pela análise processual desses pedidos, eles não sabem o que fazer. Porque a Diretoria de Arrecadação do Estado, que é responsável por tudo isso, não deu a eles a forma de se julgar o processo. É complicado falar isso. Você imagina você, funcionário do Estado, você está de mãos atadas, pode analisar um processo que não leva coisa de, assim, 1 minuto, né? Já que você tem um laudo do IMESC gerado. Ele compõe o processo, mas você não tem instrução vinda lá de cima, né? E aquilo que a gente vem falando. Abrir reclamação na ouvidoria. Protocolar ali processo. Se manifestar. Incomodar. Porque é que nem a gente vem falando, já vai chegar no 3º IPVA. E o contribuinte ele fica com essa angústia, porque ele não sabe se ele alcança a isenção, se ele não alcança. Uma situação, imagina que você, agora, quando se consulta o processo, muitas vezes o laudo do IMESC ele está lá, mas muitas vezes agora ele já não está. Porque a gente começou a falar muito sobre aquela questão do erro na perícia médica, né? E aí agora você não consegue ver o laudo ali. Aí o pessoal também cria-se essa angústia também, porque, pô, será que é moderado? Foi considerado leve? É severo? É grave? Eu não sei, né? Então, até respondendo o pessoal dos grupos, gente, fiscal do Estado, do núcleo de serviços de IPVA, não pode pegar no processo enquanto não vier uma orientação da Diretoria de Arrecadação do Estado, a DICAR. Bom, se você quiser falar assim, pô, eu quero confirmar isso, ok. Secretaria da Fazenda, Diretoria de Arrecadação, veja na estrutura do órgão quem é, o que ela faz. É responsável pelo IPVA, pelo ITCMD, tá? E aí você acaba, aí conversando com eles, eles também querem, pô, são 62 mil pedidos, e a gente está aqui de mãos atadas esperando, mas esperando até quando? Nem eles sabem, né? Eles não têm a orientação correta para fazer o julgamento processual. Olha só, gente, situação lamentável que as pessoas com deficiência vêm passando, e eu falo para vocês, uma das coisas que a gente deseja é a queda do IMESC. Nós temos aí um projeto de lei que foi engavetado por hora, né? Precisa ser apreciado de novo pela Assembleia Legislativa de São Paulo, né? Ele precisa, mas os caras eles não estão nem aí, né? Afinal de contas, o presidente da casa, ele está pouco preocupado, ele está alinhado com o governo e ele não está querendo se preocupar sobre o destino das pessoas com deficiência. Então a gente tem esse abaixo-assinado, que você inclusive encontra aqui no link nesse vídeo, tá? Você pode ter acesso, tá lá o abaixo-assinado. E nós temos não só essa situação, né? Eu tô falando de política, tá, pessoal? Não tô falando só sobre o PL 597 de 2022. E a gente fala sobre o PDL também, o 3822. Nós não estamos falando só sobre isso, não. Nós estamos falando com vocês sobre a movimentação política em outra área. Não sei se você está ligado no que está acontecendo, mas os políticos, esses deputados, né, tanto estaduais como federais, eles andaram meio que dando uma sumida, senadores, né, dando uma sumida a respeito de projetos de lei sobre a pessoa com deficiência. Você não percebeu que era muito comum, a gente sempre está falando aqui de notícias, de movimentações de projetos de lei, de repente, cadê a movimentação? Nada mais acontece, ninguém fala mais nada. Por que será que isso está acontecendo? Deixa eu falar uma coisa para vocês. IPVA, ele é um imposto estadual. E a gente precisa que deputados estaduais gritem a respeito dessa situação. Esses são os fiscais do executivo, são eles que têm que estar lá em cima do executivo e trazendo novidades para a gente sobre quando que as coisas irão acontecer, criando uma situação envergonhando o governo e toda vez que ele comete falhas como essa. Então, cadê essa gente desaparecida? Cadê eles? Cadê projetos? Cadê movimentações? Gente, nós
Vamos ter sim essas movimentações. Você vai ouvir falar muito, vai ter muito assunto, vai borbulhar o assunto referente às legislações da pessoa com deficiência no âmbito estadual e federal, que são as principais, mas não agora. Não agora. Nós vamos ter isso quando faltar 2 anos para as eleições legislativas, federais e estaduais. Muita atenção a isso. Por quê? Porque qualquer coisa que seja feita agora, o povo brasileiro, ele tem essa cultura, será esquecido. Então, ele não quer gastar a energia dele com algo que será esquecido. Eu estou falando para vocês o que eu percebo em conversa com políticos, tá? Eles vão pipocar, pode ficar tranquilo, no primeiro dia, talvez o segundo, o primeiro dia vai ser ressaca, o segundo dia após as eleições municipais, eles vão começar a pipocar, porque vai começar a pré-campanha deles. Hoje, eles estão apoiando as suas bases eleitorais. Sabe por quê? Porque no primeiro dia após a ressaca das eleições de 2022, começou a pré-campanha municipal. Isso mesmo, meu amigo, é muito triste dizer isso para vocês, mas os caras estão... a preocupação deles é baixíssima. Ele está na gaveta, vai chegar a hora certa de eles voltarem a se preocupar a respeito disso. Por isso que a gente vê um marasmo, parece que nada está acontecendo. É isso, essa é a situação. Hoje eles estão nas suas bases eleitorais, buscando trabalhar esses candidatos, que são os candidatos que vão apoiar eles para uma reeleição para nível estadual ou uma eleição a nível federal, reeleição federal. Então, não se engane. Por isso que eu falo para vocês, não descanse. Vocês é quem causa. Você tem que tirar esse pessoal da zona de conforto. Como? Caindo para cima desses deputados, cobrando eles nas redes sociais continuamente e também fazendo as reclamações ali na ouvidoria da Secretaria da Fazenda. O governo do estado está preocupado com os municípios. O Tarcísio está preocupado com o candidato dele à Prefeitura de São Paulo e as demais prefeituras. Gente, o Executivo está com essa preocupação, o Legislativo também. Então, não se engane. Gente, não é o mundo da fantasia, é o mundo real. Os caras estão pouco preocupados, não é o momento. Eles acreditam sim que tem que se preocupar, mas não agora. Agora não é o momento de se preocupar. Por isso que está tudo largado. Eu estou dando minha opinião aqui, né? A gente tem a opinião do Wagner, que ela é válida, é isso que está acontecendo, os caras estão totalmente perdidos, porque aquilo tudo é política, politicagem lá em cima. O que de fato é prioridade para esses caras? O projeto que está engavetado ali, para poder ver se derruba ou não o veto do governador? Ou se preocupar com as bases eleitorais, porque nós estamos em pré-campanha? Tem deputados, gente, tem deputados aí que sempre olham aí para as causas das pessoas com deficiência que vão tentar prefeitura em seus municípios. Você acha que esse deputado ele está preocupado agora? Ele está preocupado, mas não agora. Essa é a triste situação. Por isso que eu sempre falei para vocês da necessidade de nós colocarmos uma pessoa que seja pessoa com deficiência puro sangue, a causa do carro PCD puro sangue. Sabe muito bem que eu me coloquei à disposição das pessoas aqui no estado de São Paulo, à época, e a gente conseguiu juntos os 14 mil votos, mas continuamos sem colocar ninguém lá dentro. Não tem ninguém para representar. Se nós tivéssemos uma pessoa lá, nós estaríamos caindo em cima dessa pessoa. Ela ia ter que mostrar produtividade na busca pela solução desse problema. Por isso que eu falo para vocês, gente, por favor, tenha consciência no seu voto. Comece a se lembrar de quem você votou, porque as chances são que muitos já nem lembram quem votaram agora nessas últimas eleições. Para todas as vagas, senador, federal, estadual, não jogue seu voto no lixo. É para isso que seu voto ele existe, para que você não passe por essas dores que as pessoas com deficiência, nesse momento, as dores que você passa nesse momento. Vote corretamente, vote certo, exerça a sua cidadania, cobre de quem você votou e cobre também dos demais deputados. Cobre do executivo, faça reclamação na ouvidoria. Está chegando a hora da cobrança do IPVA 2024. E cadê a isenção de 22 e 23? Beleza, gente? Então é isso. Wagner, muito obrigado pela sua participação, pela sua contribuição, que é fundamental. É muito bom ter você aqui no PCDcast, cara. Ô, Michael, eu agradeço. Agradeço novamente por ter
poder participar. Estou ouvindo, Wagner, acho que está desligado o áudio. Eu agradeço, né, por ter... Está saindo sim, estou ouvindo aqui. Agradeço por ter participado, enriquecido o debate e espero voltar, tá? Agradecer a todos que também participaram, estiveram conosco aí nos acompanhando e participando. Excelente! Muito bem, então, gente, a gente fica por aqui, mais um PCDcast. Deus abençoe sua vida abundantemente. Eu peço para você, se você é novo no canal, ainda não se inscreveu, se inscreva, ativa o sininho, curte o vídeo, compartilha no WhatsApp, nas redes sociais, com o máximo de pessoas. Faça a sua contribuição pela causa da pessoa com deficiência. Faça com que as pessoas tenham acesso à informação, que se conscientizem cada vez mais dos seus direitos. Beijo no coração, a esperança é a âncora da alma. Juntos somos fortes, somos todos PCD. Acesse somostodospcd.com, participe, fique engajado e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, valeu!